conceder a mim e a você. No livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso de 15 em diante, o texto bíblico vai dizer que Eliseu, o profeta, estava dormindo. O servo do profeta veio até ele e disse: Senhor, acorda, porque os nossos inimigos nos cercaram. Os assírios aí cercaram a cidade. E infelizmente nós pereceremos. Que quer dizer, a gente vai morrer. São muitos os que estão aí. O homem que tem comunhão com Deus, quando acorda recebendo uma má notícia, ele não se desespera, porque ele sabe que muito maior do que a luta, muito maior do que os problemas, muito maior do que as provações, é o Deus que ele serve. Eliseu, quando é despertado com essa notícia, Eliseu olha para o seu servo e diz assim: calma, não temas, maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu quero nessa noite dizer que maior é o que está contigo do que os que estão com aqueles que estão contra você. Maior é o que está com você do que os que estão contra você. Ele falou isso, só que nós estamos numa época que é necessário ver para crer. Não era diferente aqui não. Eliseu sabia que era necessário o servo dele ver para crer. E a Bíblia diz no verso 17: orou Eliseu. Eliseu exerceu fé, se conectou com o Criador, promovendo comunhão. Orou Eliseu e disse: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. Foi isso que Eliseu pediu. Foi oração de petição. Foi oração de reconhecimento que o que ele não podia, Deus podia. E existem 3 aspectos quando eu e você oramos a Deus. O primeiro aspecto é o não de Deus, nada acontece. O segundo aspecto é o espere de Deus. Você não sente nenhum tipo de desconforto, você sente paz no seu coração para esperar um período de tempo que Deus pode responder. É aquela esperança do que você pediu para que Deus traga a resposta. É o espere de Deus. Mas o terceiro aspecto é o sim. É quando você pede e Deus responde. É quando você fala com Deus e Deus faz acontecer. E nesse contexto que nós estamos aqui ora falando, Deus respondeu com um sim a Eliseu. A Bíblia diz que os olhos do servo de Eliseu se abriram e ele começou a ver carruagens e cavalos de fogo em volta do profeta. Os olhos de Eliseu se abriram diante do mundo espiritual. Sabe o que isso quer dizer? A sua oração, a minha oração tem poder de descortinar o mundo espiritual diante de nós e mostrar que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Salmo de número 91 diz: o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos, não em alguns, em todos os nossos caminhos, e também não fazer tropeçarmos em pedra alguma. Os olhos do servo de Eliseu se abriram e ele viu anjos, seres espirituais que guardavam o profeta, que guardavam aquele homem. Mas só que Eliseu não ficou só nessa oração. A Bíblia diz que Eliseu fez mais uma oração, e a Bíblia diz que no verso 18: e orou Eliseu dizendo: Senhor, cega os olhos dos meus inimigos para que eles não vejam. Na mesma hora, glórias ao nome do Senhor Jesus, Deus responde com um sim. Os inimigos, o povo assírio, é acometido de cegueira, não consegue enxergar nada, nem um palmo à sua frente, e ficaram à mão de Eliseu. Isso quer dizer que quando você ora, Deus pode abrir os seus olhos espirituais, ampliar a sua visão do seu reino, mas também, quando você ora, Deus pode cegar os olhos dos seus inimigos. Enquanto você estava aqui buscando ao Senhor, Deus estava trabalhando ao seu favor, abrindo os seus olhos espirituais, mas também cegando os olhos dos seus inimigos a seu respeito, ao respeito do seu lar, ao respeito da sua família, ao respeito dos seus projetos, ao respeito dos seus sonhos. Ele é poderoso para fazer. Quando você ora, Deus abre e amplia os seus olhos. Quando você ora, Deus cega os olhos dos seus inimigos. Por quê? Porque a oração te faz exercer fé, te faz se conectar com os céus e te faz também viver em comunhão. Viver em comunhão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 12, nós vemos outro exemplo de oração. Atos capítulo 12, verso 5. Diz que Pedro estava preso. E havia incessante, não era alguma, era incessante,
havia incessante oração da parte da igreja diante de Deus acerca de Pedro. Versículo 5. Não era um momento de oração, era incessante oração. E no verso 7, Deus age. E a Bíblia diz que um anjo veio aonde Pedro estava preso e iluminou a prisão. Isso quer dizer que quando você ora, Deus tem luz em meio às trevas para a sua vida. Aleluia! Quando oramos, Deus tem os céus manifestos na terra ao nosso favor, como resposta às nossas orações. Mas precisamos de fato exercer fé, se conectar com Deus e estar em comunhão. A igreja orava incessante. Deus envia um anjo, ilumina, e a Bíblia diz que quando veio a luz sobre Pedro, o anjo toca em Pedro para que ele despertasse, porque ele estava dormindo. Sabe o que isso quer dizer? Quando você ora, Deus tem despertamento para a sua vida, Deus tem despertamento para a sua história, acerca de áreas que às vezes você está dormindo, você está cochilando, e Deus quer te despertar para dizer: fica atento, porque tem áreas na nossa vida que somente o despertamento de Deus nos fará avançar.